Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós nos reunimos aqui, vocês aí, para juntos louvarmos o Senhor. Como nós já falamos da outra vez, é até estranho nós estarmos aqui na casa do Senhor, mas a igreja não estar aqui presente, porque nós somos a igreja do Senhor. Mas nós não podemos deixar de louvar a Deus, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele recebe o meu e o teu louvor, independente de onde nós estivermos. E eu gostaria de fazer uma oração para iniciarmos mais este culto. Você aí de casa, nós aqui, mas nós vamos mais uma vez clamar pela presença do Senhor. Deus, nós estamos mais uma vez na tua casa, Senhor, ansiosos por ouvir a tua voz, ansiosos, Senhor, por louvar o teu nome. É diferente, é estranho, Pai, não podermos nos reunir como de costume. E nós te pedimos, inclusive, Pai, que tu venhas com a tua mão poderosa, Senhor, sobre toda essa situação que está acontecendo, sobre esse vírus, sobre essa epidemia, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que tu coloque a tua mão sobre nós, coloque a tua mão, Senhor, sobre aqueles que estão buscando uma cura, buscando uma solução, porque nós ansiamos, Pai, pelo momento em que poderemos estar todos reunidos novamente. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que tu intervenha em favor da humanidade, Senhor. Te peço também que tu cuides daqueles que estão trabalhando, Senhor, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, aqueles que estão trabalhando no comércio, em supermercados, todos os que estão expostos, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles, protegendo, guardando de todo mal. Te peço que tu guarde as nossas famílias, Senhor, que tu guarde os irmãos, que tu guarde, Deus, aqueles que são teus, Senhor. Livra-nos, Pai, livra-nos de toda doença, de toda peste, de toda praga, Senhor, que nós possamos, quando cessar todo esse processo, Pai, estarmos unidos em louvor, Pai, sem lamentos, Pai. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu nome. E agora eu te peço, Pai, mais uma vez fala conosco através dos louvores, fala conosco através da Tua palavra. Usa as nossas vidas, Senhor, para o louvor da Tua glória. Fala com cada um, Pai, dos nossos irmãos, fala com cada um daqueles que ouvirão, Senhor, esses louvores, a palavra que vai ser proferida, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, que não sejamos nós, mas que seja Tu, Senhor, através de nós. Usa-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Colossenses, são apenas 3 versículos, está lá no capítulo 2, versículos 13, 14 e 15, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Foi Deus que usou seu Filho Jesus, para que com sua graça ele triunfasse na cruz. Esse texto que nós lemos diz que a dívida que existia contra mim e contra ti, ela foi pregada na cruz do Calvário. E tudo isso foi possível pela graça. Se não fosse a maravilhosa graça do Senhor, isso não teria acontecido. Mas Ele nos olhou, Ele nos amou, e com o seu poder Ele nos resgatou na cruz do Calvário. Vamos louvar ao Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Nós somos livres porque Jesus pagou esse preço pela sua maravilhosa graça. Ele se fez servo, ele se fez escravo, ele veio ao mundo. E ele não veio ao mundo para reinar, ele não veio ao mundo para ser glorificado ainda aqui na terra. Pelo contrário, ele veio para se humilhar. Ele veio para morrer no meu e no teu lugar. Ele veio para experimentar e para levar a cruz que era minha e que era tua. Aquela rude cruz, ela tinha um dono. Esse dono era eu. Esse dono era você. Esse dono éramos nós, pecadores. Mas hoje nós somos pecadores salvos por essa tão maravilhosa graça. Porque um dia Cristo, Ele não teve reservas em se humilhar para padecer naquela rude cruz. E hoje nós podemos encher o nosso coração de alegria e proclamar essa mensagem tão preciosa. Essa mensagem da rude cruz, a rude cruz, rude e mesquinha cruz. Mas foi através dela, foi através daquela vergonha que eu e você recebemos vida. Vamos adorar ao Senhor, proclamando essa mensagem. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, homem emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida.
Nós temos a certeza, porque um dia Cristo foi feito maldito na cruz, um dia nós receberemos uma coroa de glória. Creia na palavra do Senhor, creia que tudo que está escrito ali é verdade, porque ali são palavras de vida eterna, e é essa palavra que nós vamos ouvir agora. Então fique atento, abra o seu coração para receber essa boa semente, que o Senhor fale contigo através dessa palavra. Abra o seu coração, mais uma vez eu te peço, para que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, ainda que à distância, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E eu gostaria, neste momento, de estar compartilhando uma palavra para todos os irmãos que estamos alcançando.
Quero basear minha palavra no Salmo 57, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos orar. Bendito Deus, Pai amado, quando vamos refletir na tua palavra neste momento, nós queremos nos colocar em tuas mãos, Senhor. Queremos nos colocar na tua dependência, pois de nós nada temos. E queremos, Senhor, que as tuas ovelhas, os teus fiéis sejam alimentados através desta palavra. Então usa-me segundo o teu querer e a tua vontade, Pai, e ministra ao meu coração para que eu possa ministrar aos teus filhos. É a minha oração em nome de Jesus. Prezados irmãos, como sabemos, muitos dos salmos que foram escritos, foram registrados por Davi e outros autores, eles decorrem de experiências que eles vivenciaram. Eles retratam um episódio da vida deles. E este Salmo 57, ele retrata o que está escrito lá em 1 Samuel capítulo 24, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, o seu sogro, que por ciúmes, por ver ele está sendo elevado diante do povo de Israel pela sua vitória diante de Golias, ele começou a ser exaltado, ele começou a ser cantado, e o povo começou a pedir que ele fosse o rei. Isso gerou ciúmes em Saul, que procurou diversas formas de eliminar com ele. E neste episódio, quando Saul está perseguindo Davi com 3.000 homens escolhidos, porque ele queria dar fim a Davi. Davi se esconde numa das cavernas que havia lá naquela região de En-Gedi. E dá-se o acaso que eles estão escondidos no interior da caverna, e daqui a pouco, quem aparece lá naquela caverna? Saul, mediante uma necessidade física, ele adentra aquela caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas, e alguns dos homens de Davi viram aquilo ali, e viram ali a oportunidade que Davi desse fim à vida de Saul, e por consequência até se tornasse rei Israel. E eu fico olhando, irmãos, quando você olha o capítulo 55, também escrito por Davi, quando ele está também numa opressão, numa angústia, perseguido,
e até como ele diz no Salmo, se fosse um estranho que me perseguisse, mas quem está me perseguindo agora é amigo, era aquele que ia comigo para a casa do Senhor, para louvarmos o Senhor. E no desespero dele, você olha que lá no versículo 6 do Salmo 55, ele diz: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Olha bem, aqui eu vejo o desespero dele e leva ele a querer buscar refúgio e salvação e solução para o seu problema com as suas próprias mãos, na sua própria inteligência. Agora aqui no Salmo 57, ele muda o tom. Depois dessa experiência, de ver o que Deus fizera, entregando, segundo ele, o inimigo nas mãos dele, e ele não quis, ele foi lá, tirou um pedaço da capa de Saul, e diz que quando ele fez isso, doeu-lhe o coração, porque ele estava tocando, estava naquele que era rei de Israel, e ungido do Senhor, e ele recuou. Agora o tom muda. Quando Deus concede a experiência do livramento, que ele podia ter destroçado, não fez, ele podia ter se livrado, mas ele viu naquilo ali um livramento de Deus para a vida dele. Porque quando nós às vezes deixamos de tomar vingança com as nossas mãos, creia, meu irmão, minha irmã, que é livramento que Deus está nos dando para que depois, futuramente, nós tenhamos aquilo na nossa consciência e seja uma brecha para que o inimigo fique nos tirando a paz e roubando a alegria da nossa vida. Ele viu nisso um livramento, e agora neste salmo ele inicia: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. É tempo que nós estamos passando hoje, é um tempo de calamidade, é um tempo de um evento que nós nunca tínhamos visto. E se você perguntar a pessoas com 90 anos, 100 anos, elas vão dizer: como este episódio que está havendo no Brasil e no restante do mundo, não se tem notícia. A não ser, claro, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, mas foram agentes, situações fabricadas, poderíamos dizer, pelo próprio homem. Mas agora nós somos atacados por um inimigo que nós não vemos. As notícias são as mais calamitosas, as mais tristes, as mais angustiantes. Na nossa força, na nossa ideia, nós faríamos que nem Davi no Salmo 55, a gente queria correr, a gente ia para o mato, ia para se abrigar desse temporal. E até que é possível, porque nessa situação do coronavírus nós somos aconselhados o que é nos isolarmos, a evitarmos estarmos juntos. Até os cultos estão agora numa nova forma, porque se tivéssemos culto aqui na igreja, está a gente espaçada e sem aquela essência da reunião, do culto a Deus, que é a comunhão, estar perto um do outro, se abraçando, se beijando, que tudo que estamos proibidos hoje. Mas uma coisa não nos falta, é o refúgio de Deus, o amparo de Deus. E Davi, mediante isso, ele viu que ele podia se abrigar em Deus. Era o melhor lugar que tinha para que ele se abrigasse nas horas da adversidade. E mais do que isso que eu vejo nesse salmo, que a partir do verso 7, ele nos incentiva a uma coisa que nós devemos fazer hoje, nesse tempo que estamos vivenciando. Ele nos diz, ele nos aconselha, ele nos motiva a isso. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei como é que está a sua alma, eu não sei como é que está o seu espírito. Talvez você esteja num momento de angústia, de depressão,
Porque o próprio estar longe de amigos, esse isolamento forçado é muito prejudicial a nós que somos sociais. E a gente olha no jornal que aumentou a crise no casamento, muitos divórcios que estão se armando, porque o lar que deveria ser a coisa melhor, né? Mas para muitos é prisão. O marido já não suporta mais a esposa, e a esposa às vezes já não aguenta mais ter o maridão ali incomodando ela. E se cria essas adversidades, se cria esses contingenciamentos, esses conflitos entre pessoas. Mas quando a nossa alma está firme em Deus, Ele vai nos sustentar para que passamos este momento de calamidade em paz conosco e em paz com aquele que está do nosso lado. E ele continua dizendo: desperta a minha alma, desperta lira e harpa, quero acordar a alva. Ele está dispondo o seu coração a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus no momento da crise, no momento da adversidade. Prezados irmãos, vamos ser sinceros conosco. Parece que essa ausência dos cultos às vezes tem nos afastado de Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o templo é só um lugar físico. Não te esqueça que a minha vida, a tua vida, é o templo do Espírito Santo. Ainda que você acha que às vezes Deus está longe, Ele vai estar longe se tu deixar Ele longe, porque Ele habita no meu coração e no teu coração. E Ele quer ouvir de mim, de ti, o louvor, a gratidão. Talvez você diga: pastor, mas eu não sei cantar. Louvar não é só cantar, é quando você diz que Deus é bondoso, que Deus é maravilhoso, que Ele é tudo para ti, que Ele é o primeiro lugar na tua vida. Isso é louvor. Se tu não sabes cantar, mas tu não estás impedido e nem deves parar de louvar e bendizer o nome do Senhor. Ele diz: eu quero acordar a alva. Ele quer, já no amanhecer do dia, dizer: Deus, obrigado por este dia. E a gente sempre fala, irmãos, eu não sou de levantar muito cedo, tenho que confessar, mas quem acorda cedo, e daqueles que até pegam o alvorecer do dia, o nascer do sol, Deus a cada manhã prepara uma nova tela para os teus olhos. Da mesma forma, o pôr do sol, a cada dia Deus pinta uma tela diferente para mim e para você, para que a gente possa exaltá-lo, para que a gente possa glorificá-lo no poder da sua glória, no poder criativo que Ele tem. No verso 9 ele diz: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Eu tenho dito, meus irmãos, que talvez a igreja tenha perdido uma oportunidade nesse tempo desta crise, de fazer o nome do Senhor conhecido. É tempo que eu e você devemos aproveitar para mais do que nunca exercermos as funções que Deus determinou a mim, a você, determinou a sua igreja, quando Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É tempo que esta terra precisa ser salgada com o sal daqueles que louvam a Deus, daqueles que conhecem a Deus na sua essência, para que essa terra seja purificada, para que aquelas vidas que estão ao nosso redor sejam atingidas pela nossa sanidade espiritual. Mas muitas vezes nós somos os que mais reclamamos. Em vez de salgar, nós deterioramos aqueles que estão ao nosso lado. Mas nesta hora eu quero te conclamar: começa a louvar o Senhor, para que aqueles que te rodeiam possam ver que em ti há algo diferente, que na tua vida habita aquele que é o Criador dos céus e da terra.
Esse mundo que passa por esse momento de trevas, mais do que nunca é necessário que haja luz. É tempo de proclamarmos a palavra de Deus, é tempo de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E era isso que Davi foi convencido nessa experiência que teve lá naquela caverna. Sendo perseguido, sendo afrontado por Saul, Deus o entrega em suas mãos. Mas ele age como eu devo agir. Ele teve uma atitude de amor, ele não teve uma atitude de vingança. Nós precisamos que haja, nesse nosso tempo, amor, não o confronto. Precisamos de paz, não a guerra. Precisamos não de lamentos, mas de louvores. E ninguém é mais habilitado a louvar a Deus do que aqueles que Ele chamou, que Ele tirou das trevas, que Ele resgatou a vida e colocou agora no alto rochedo, e como diz o próprio Davi, Ele me tirou, Ele ouviu o meu clamor, me tirou lá de um lamaçal e me pôs no alto rochedo, num lugar seguro, e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia! Eu creio que é tempo das pessoas estarem ouvindo o canto dos salvos, os cantos dos remidos, nesse tempo de tanto lamento, de tanta tristeza, de tantas pessoas perdendo a vida. E parentes, pais, filhos, não podendo nem se despedir do seu ente querido. Aleluia! Que a voz da igreja se levante num canto de vida, no meio desta multidão que não vê perspectiva. No verso 10 ele diz: pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Nós conhecemos dessa misericórdia do Senhor, nós conhecemos dessa fidelidade de Deus. Muitos dos que nos cercam não conhecem essa misericórdia de Deus, e nesse momento até muitos e até pregadores dizem que é juízo de Deus, que Deus está castigando. Eu não vejo assim. Agora, uma coisa eu vejo, Ele está alertando, Ele está avisando que a sua palavra é fiel, que a sua palavra é verdade, pois está escrito aqui, né, nos versículos, nas partes que falam do advento, a volta de Cristo, haveria guerra, rumores de guerra, pestes, fomes, guerras, nação contra nação, povo contra povo. É mais um dos avisos de Deus, que a palavra dele se cumprirá, e aquele que um dia subiu, ele prometeu que haveria de voltar. Davi louvava, Davi fazia o nome de Deus conhecido entre as nações, por causa da sua misericórdia e da sua fidelidade. Você concorda que Deus é misericordioso? Você concorda que Deus é fiel? O profeta Jeremias, nas suas lamentações, no capítulo 3, quando Deus dá a visão para ele das coisas que ia acontecer com a nação de Israel e sobre Jerusalém, ele entrou num desespero, ele vendo aquilo que Deus ia fazer com a nação por ter se desviado da vontade de Deus, desobedecido à sua palavra. Ele chega num desespero tal que ele não via mais saída. Eu gosto muito dessa expressão quando ele diz, lá no capítulo 3 das Lamentações, se eu não estou enganado, versículo 20, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É tempo hoje de nós clamarmos ao Senhor, de trazermos à memória o que nos pode dar esperança, porque notícia ruim, notícias de tragédia estão aí, nós não podemos querer não ligar essa televisão, aquela, porque dá só notícia ruim, mas é o fato, meus irmãos. Mas nós cristãos ainda podemos clamar, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e o próprio profeta Jeremias lhes dá a resposta: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Davi já
já sabia que a misericórdia de Deus era essencial para a preservação da sua vida. E o gostoso de vermos aqui na palavra de Deus, quando o profeta Jeremias nos fala que elas se renovam a cada manhã. Olha que notícia boa, meu irmão. Olha aqui, meu irmão, que notícia boa nesse tempo de crise. Aleluia. A cada manhã, a cada dia, Deus coloca à minha disposição, à tua disposição, uma nova porção da sua misericórdia. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de adversidades, a misericórdia do Senhor se faz presente na minha e na tua vida. Vivemos tempos difíceis, eu não posso negar. Mas para onde tu vais correr com a tua vida? A quem tu vai entregar a tua alma? Davi, no Salmo 55, ele queria ter asas de pomba para voar para o deserto, procurar um abrigo seguro. Agora aqui nesse episódio ele quer entregar, ele quer colocar a sua vida, a sua alma, né, nas mãos de Deus, debaixo da proteção das asas de Deus. Essa figura de asas nos fala de proteção, de cuidado. Jesus lá em Mateus, quando ele chora sobre Jerusalém, vendo aquele povo como ovelhas sem pastor, ele lamenta e chora, e a expressão dele: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Essa questão dessa figura aqui de asas, de estar protegido sob as asas de Deus, nos fala de proteção. Eu gosto muito de documentários, é a forma que uma ave que está com filhotes, que ela tem de proteger os seus filhos, é colocando-os debaixo das suas asas. Outro dia até achei gozado e hilário, quando estava lá uma ave lá, que era dessas, que tem as pernas compridas, né, que são aquíferas, aves que vivem nos lagos, e tinha uma lá bem perna longa, e que ela com 2 filhotes, daqui a pouco dá um movimento na água, que ela percebeu que era um crocodilo, ela deu uns pios lá, vem os 2 pintainhos dela. Eu achei impressionante que ela botou debaixo das asas as perninhas daquelas aves, dos filhotes ficaram pendurados, e ela saiu com eles para sair de perto do perigo iminente. É assim que Deus faz conosco, Ele nos abriga, Ele nos protege debaixo das suas asas. E Davi viu nisso, que a melhor coisa que ele tinha agora era clamar pela misericórdia de Deus e buscar em Deus o fator para a sua segurança. Concluindo, no Salmo 131, prezados irmãos, é um dos salmos que eu acho que eu mais gosto. É um salmo de Davi. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero te perguntar: queres acalmar o teu coração? Queres apaziguar o teu espírito neste momento aí de angústia, de conturbação? Achega-te para Deus. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso se não tem mais culto? Como é que eu vou fazer? Meu irmão, como eu já falei, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E tu podes aquietar o teu coração diante de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tem aquele momento com Deus, abre o teu coração, para Ele tu pode falar tudo sem
medo nenhum, porque Ele sabe guardar segredo. Fala para Ele as tuas necessidades, as tuas ansiedades. Como nos diz Paulo lá no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, capítulo 6, quando ele diz: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades pelas orações e súplicas com ações de graça. E ele continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá o vosso coração. É isso que tu estás necessitado? Coloca-te diante de Deus. Foge para perto de Deus. Não procura criar estratagemas e nem meios de tu auto te refugiar e tu te abrigar. Abriga-te em Deus, que é o melhor lugar. Davi compreendeu isso, quando ele clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Calamidade está aí, mas nós temos um abrigo seguro em Deus. Descansa no Senhor, coloca sobre Ele a tua ansiedade, a tua necessidade, e com certeza Ele vai agir em teu favor. Eu quero ler um artigo que eu recebi, passei para muitos irmãos, talvez você que está me ouvindo já até recebeu essa mensagem. Diz assim: o tronco caído. Há uma bela lenda dos índios cheroquis sobre o ritual de passagem que diz isto: o pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda, sem remover a venda, até que os raios do sol o avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite sem se desmoronar, será um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem feras ferozes ao seu redor. Talvez até homens perigosos que o machuquem. O vento sopra forte a noite toda, balançando as árvores, mas ele continua corajosamente sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco ao lado dele. Esteve de guarda toda a noite, protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, no escuro mais profundo, na solidão mais completa, mesmo quando não nos damos conta disso, Deus nunca nos abandona e nos guarda sentado no tronco ao nosso lado. Prezados irmãos, talvez você tenha se sentido sozinho às vezes, mas eu quero te afirmar que o guarda de Israel, ele não dorme e nem tosqueneja, e ele está sempre ao meu redor, ao teu redor. E talvez essa experiência que tu estás passando é como essa tradição lá entre os índios. O jovem, o adolescente, para se tornar adulto, ele era colocado à prova. Eu não sei. Talvez de toda essa situação que nós estamos vivenciando, com certeza a maioria dos filhos de Deus vão sair dessa num outro patamar de espiritualidade e experiência com Deus. É isso que eu espero que aconteça comigo e contigo. Que Deus te abençoe. Prezados irmãos, nós queremos dedicar este hino a todos aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades,
por ansiedades, nós queremos pedir a Deus, orando este canto, que Ele fique ao nosso lado nos dias da nossa angústia, das nossas tempestades. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto, este canto escuto então, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, tenho fé na direção,